pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sidney Pontes da Escola de Música Valtel Branco e na aula de hoje a gente vai falar sobre dar continuidade, ao método Loreaux, a partir da lição 28 e vamos falar também sobre a música número 2 do Suzuki Volume 1. Inclusive, pessoal, peço para que, se você é da turma da escola de música, Valtel Branco, se você é da turma intermediária ou turma avançada, eu peço que você se inscreva e assista, na realidade, os vídeos referentes à sua turma, tá bom? Agora, se você é iniciante também e não é da escola, eu te convido a dar prosseguimento a esse vídeo e assistir os anteriores, ok? Bom, com relação, pessoal, à música 28 do método Loreaux, ela começa a ficar um pouquinho mais elaborado, essas lições. Eles misturam ali notas mínimas pontuadas, que formam 3 tempos, e colcheias, Então, essa articulação, ela tem que acontecer de maneira bem fluida, E vocês têm que prestar atenção no movimento, principalmente, no movimento do braço. Por quê? Porque como essa lição a gente toca apenas cordas soltas, a gente observa um pouquinho mais a questão do movimento dos braços, certo? Então, pessoal, pensem que o pulso tem que fluir muito bem, entendeu? Então, esse movimento do pulso tem que fluir, tá? Então, a lição começa assim. Uma coisa que é importante, pessoal, além do movimento fluido, da mão direita, do pulso, uma coisa interessante é que vocês têm que utilizar o arco todo nessas notas de 3 tempos, nessas notas longas, utilizar o arco todo. E o som, ele deve ser contínuo e ele deve ser linear. Ele não pode ter momentos de pico e momentos de baixo volume, Então a intensidade tem que se manter a mesma, tá? Então vocês têm que manter o som linear. Tá? Isso é o que deve ser feito. Novamente. Agora, se você faz movimentos de ataque ou movimentos com o braço que façam que o arco se mova de maneira não linear, você vai experimentar um som diferente. Olha só. Novamente. Então, essa diferença de pressão no arco, de pressionar o arco, vocês não devem fazer. Devem manter o som linear. E aí você consegue fazer a lição de maneira satisfatória. Uma coisa que é importante com relação à articulação é que as colcheias, pessoal, a gente usa pouco arco e mexe principalmente o pulso, ó. Então, pessoal, o pulso ele deve mexer muito bem
nessa questão do pulso, tá? A lição 29, ela vem nessa mesma pegada, tá? Nessa mesma perspectiva. Então, percebam a articulação, né, muito bem das colcheias. Então, percebam que é um padrão. Sempre, pessoal, que tiverem colcheias, vocês mexam com muita fluidez esse pulso, ok? E as semínimas, na lição 29 do método Loreox, para quem está acompanhando, né? Lembrando que o método também está na descrição do vídeo, tá? Se você não tem o método impresso, se você não tem o método digital, ele está na descrição do vídeo, você pode clicar e acompanhar a partir da lição 29, ok? Vamos lá, mais uma vez, prestem atenção que nas semínimas eu passo todo o arco e nas colcheias pouquinho arco e bastante articulação do pulso, tá? Por fim, pessoal, fechando com a lição 30, nós temos a mesma questão da articulação do braço, né? Então vejam, tanto as lições 28, 29, 30, elas trabalham essa questão da passada de arco e da articulação, tá bom? Então é isso que é o mais importante nessas lições, ok? Essa lição, pessoal, ela é interessante, essa lição 30, porque ela trabalha com mudança de corda, né? E essa questão da mudança de corda, ela é muito importante, porque ao mudarmos de corda, a gente tem que prestar atenção no nosso cotovelo do braço direito, nosso cotovelo do nosso braço, e mexe o arco, ok? Então a gente tem que observar muito bem isso, ok? Essa questão do nosso braço, né? Então, quando eu vou mudar da corda Sol para Ré, há uma pequena mudança de posição do meu cotovelo. Então, se o meu cotovelo está apontado nesta direção, com essa angulação, quando eu for para a corda Ré, ele vai abaixar um pouquinho. Então, um exercício válido que dá para você encaixar com este é você treinar essa mudança de posição, né? De posição de corda, né? Da seguinte maneira, e articulando mesmo, pensando muito bem na questão do cotovelo, ok? Ok? Aí você pode repetir para as outras cordas. Depois para outra corda. E aí você consegue obter um som, né? Aí você vai aprendendo a emitir um som limpo, né? Sem tocar em duas cordas ao mesmo tempo. Porque um erro muito comum, né? Uma coisa muito comum que acontece é que os estudantes eles batam, né? Em duas cordas ao mesmo tempo, ok? Então nós temos, ó. E assim a gente fecha as lições 28, 29 e 30. Então, pessoal, com relação
né, ao nosso método musical. A gente está estudando o Suzuki Volume 1 e nós estamos na lição número 2. Então vamos lá, primeiro vou tocar uma vez e depois eu vou pontuar as coisas mais importantes, tá? Um fato importante, pessoal, com relação a essa primeira pontuação nesta música, nessa melodia, é que vocês têm que trabalhar com o arco todo, né? Tanto nas semínimas quanto nas mínimas, né? Então a gente pegando o primeiro compasso, a gente tem, né? E como que a gente faz, né, essa distribuição, né? Como que eu passo bastante arco na semínima e também bastante arco na mínima, sendo que uma tem um tempo e outra vale 2. Então, gente, nas mínimas a gente passa um pouquinho mais devagar, okay? E nas semínimas um pouquinho mais rápido. Okay? E nas semínimas... Ok? Então a gente tem essa distribuição. Nas mínimas passa um pouquinho mais devagar e nas semínimas um pouquinho mais rápido. Uma coisa que é importante, pessoal, é que vocês prestem atenção, né, que essa lição também ela tem 3 sustenidos. Fá, Sol e Dó sustenido. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E ela é dividida em 2 grandes partes, a parte A, a parte B e repete novamente a parte A. Então a gente coloca assim na parte B um som bem, um volume, a intensidade bem menor, né? E aí nós terminamos a frase da parte B. Porque a gente tem que trabalhar um pouco a questão dinâmica. Então na primeira parte a gente usa o arco todo, né, com um som forte. Na segunda parte piano, utilizando um pouquinho o arco, né, e na parte C, que é igual à parte A, que é, lembrando que a música é dividida em 2 partes, né? A parte A novamente, a gente volta forte, ok? Então fazendo a última vez, né? Ok, pessoal, até a próxima aula. Continuaremos com a lição número 3 do Suzuki, volume 1, e a partir da lição número 31 do L'Oreal, tá? Obrigado e até a próxima.